O problema do Antigo Testamento. A cópia mais antiga que a gente tinha em hebraico da Bíblia era da Idade Média. Caramba. 970 depois de Cristo. Vou começar do problema, para mostrar a importância dos manuscritos. Nós não temos nenhum original da Bíblia. Todos os originais se perderam. A gente tem cópia de cópia de cópia. E como eu falei da crítica textual, a gente reconstrói o arquétipo, o texto original, a partir de um trabalho técnico, que eu não vou explicar aqui, que é colação textual, tipo Sim. da letra. A gente data o manuscrito pelo tipo da letra, pelo carbono 14, uma série de coisas. O problema do Antigo Testamento. A cópia mais antiga que a gente tinha em hebraico da Bíblia era da Idade Média. Caramba. 970 depois de Cristo. Fora essa cópia, a única coisa que tinha em hebraico da Bíblia era um cartãozinho, que vou até simbolizar com isso aqui, chamado Papiro Nash, que traz um trechinho dos 10 mandamentos escrito em papiro, datado do ano 100 a.C. Como é que eu preenchi a lacuna aqui para o texto do Antigo Testamento? Dependia da tradução grega da Septuaginta, das traduções em latim, das traduções cristãs e tudo mais e tal. Agora, o Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 a.C. Eu vou arredondar para 1000 a data desse aqui. Ou seja, o manuscrito mais antigo em hebraico datava de 1400 anos depois que o Antigo Testamento terminou de ser escrito. Caramba. Ainda tinha coisa para trás. Quem me garante que a Bíblia não foi adulterada nesse meio tempo aí? Eu podia usar aqueles argumentos que eu usei para você no início ali, né? Igreja Católica, mas não tinha um manuscrito. Não tinha nem igreja, não tinha nada. Não tinha nada para provar. Até que em 1947, um garotinho beduíno, chamado Muhammad El-Dib, estava procurando umas cabras, ainda estava na iminência da criação do Estado de Israel. E aí ele pegou e estava procurando as cabras, ele viu uns grutas. Falou assim, será que a cabra está lá dentro? Ele na preguiça de descer à toa ali, porque aquilo é fundo, ele pegou uma pedra e jogou. Porque ele falou, se a cabra estiver lá, ela vai fazer barulho. Quando ele jogou a pedra, ele escutou barulho de vasos se quebrando. Ele desceu com o irmão dele, acharam vasos cilíndricos desse tamanho. Ele não sabia o valor daquilo, era analfabeto de pai e mãe. Venderam para um mercador de antiguidades em Belém chamado Cando. Aí a história é longa, quando vieram os arqueólogos, depois veio o John Trevor, da Harvard. Existe uma relação de amor e ódio entre a arqueologia e o mercado de antiguidades. Sim. Ele sabe que tem muita coisa roubada, mas a gente fica também ali tentando... assim como tem o hacker e o hacker do bem, que fica Sim. tentando rastrear ali furos, também tem aquele que fica olhando no mercado de antiguidades para ver se não tem uma coisa que foi roubada. Então é riquíssimo o estudo dos manuscritos do Mar Morto. Como é que os judeus esperavam o Messias? A gente não saberia nada disso sem o achado de Qumran. Quando a gente fala Qumran, gente, é a região chamada Ribet Qumran, né? que é um nome até árabe, nem é judeu. E hoje estão todos disponíveis na internet. Isso é uma coisa interessante. Quando eu fiz meu primeiro doutorado, eu tive que viajar pela Europa de mochileiro para ficar colecionando cópias dos manuscritos bíblicos. Hoje, eu faria o mesmo trabalho da minha casa, porque os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, estão em alta resolução na internet. Caramba. E são estudados até hoje. Até hoje. Não foram totalmente traduzidos. 90% deles já foram. Já foi? Só que demorou. Tinha muitos manuscritos que estavam assim, em milhares de pedaços pequenininhos. Então o camarada tinha que ficar pegando, colando ainda. Colando aquele negócio assim com vidro, com a mão, com pinça, aquela coisa. É um quebra-cabeça mesmo. Anos. Então demorou a publicar. Ah, demorou anos só para colar, né? Rapaz, o que teve de jornal e de gente falando que os manuscritos do Mar Morto tinham uma grande verdade sobre Jesus, que ia abalar o cristianismo, isso, né? Por isso que a igreja não deixava publicar, e não tinha nada a ver com a igreja, era o governo de Israel e tudo. Então, fake news. Entendi. É antigo. Então tem 90% deles traduzidos. 90%. Poucas coisas não estavam traduzidas. Agora há pouco tempo traduziram mais um pedaço lá, mas a maioria...